Bem, irmãos, entrando então no ensino da graça, falando sobre graça irresistível. Primeiro, há um chamado por Deus para esta graça. Irresistível, como nós bem conhecemos, significa algo que não se pode resistir. É uma atração que Deus traz no coração, na alma de um dos seus filhos e traz os seus filhos até ele quando esses filhos aprendem de Deus e compreendem a palavra. João capítulo 6, versículo 45 a 46. Deus a ensina e a palavra diz: aqueles que têm ouvido e aprendido, estes vêm a mim. É ali que acontece o chamado de Deus, que é irresistível para aqueles que compreendem a palavra. E ouça, como nós já aprendemos, ratifico o último ensino. Todos podem e todos ouvem a pregação do Evangelho, dentro ou fora da igreja. Mas somente aos eleitos que Deus decretou a entregar a Cristo para serem salvos, é que Deus ensinará e essas pessoas irão compreender a palavra. Existe desde sempre um choque dentro das igrejas, em todas elas, que é o choque de crença. Não é o choque de ouvir, mas de aceitar a palavra. Talvez a palavra aceitar não seja apropriada, mas de entender e compreender. Entender e compreender é diferente de tomar ciência. Todos tomam ciência da palavra de Deus. São indesculpáveis perante o Senhor. Mas compreendê-la não é do homem. Compreender é um dom de Deus. Está lá escrito que Deus a ensina e apenas aqueles que compreendem a palavra, eles vêm até Cristo. Esse é o poder do Evangelho. Nós não podemos esquecer que o Evangelho é um ser vivo. O Evangelho é um ser espiritual. O Evangelho é Cristo. O Evangelho fala sozinho. O Evangelho fala por si só ao coração de todo homem, seja para condená-lo pela recusa, ou seja, para salvá-lo pela graça de Deus deste homem aceitar a palavra. E isto é algo individual. O ensino de Deus, ele é dado no coletivo, mas a compreensão da palavra, ela é individual. Cada um de nós, independentemente de pai, mãe, marido, esposa, amigos, irmãos, é individual. O Senhor pode ensinar alguns de vocês aqui hoje, dentre eles alguns de sua casa, e não ensinar a outros. E a pessoa não compreender o que está ouvindo. Isto é algo que só Deus pode conceder a cada um de vocês. Então, quando nós falamos de o chamado por Deus é uma graça irresistível, significa que o homem que a recebe, ele não tem força para resistir a ela, porque ele não empenha força para resistir a Deus. Ele simplesmente se entrega e se derrama a esse chamado por compreender e conhecer, como o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas, os que são meus, que o Pai me deu, conhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Jesus não segue a igreja. Jesus não segue a ovelha. É a ovelha que segue o seu pastor. E a ovelha só segue o pastor quando lhe reconhece a voz. E isto é algo que Deus faz na vida daqueles que são chamados. Jó capítulo 42, do versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Todos os planos de Deus concernente à salvação, ao chamado eficaz para esta graça, não vai ser frustrado. Logo, toda alma que Deus irá salvar, ela não vai se perder neste mundo, porque perdida ela já estava, quando ela estava sem Deus. Mas Deus tem o poder de fazer com que esta alma permaneça com Ele até a vinda de Cristo. Não pode ser frustrado. O que diz a profecia? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Quem começa a obra no coração de um homem é Deus quando o chama.
É Deus quando o regenera por este homem ter ouvido a sua voz, porque Deus lhe concedeu a graça para dar ouvido à voz dele. Então Deus que começou a boa obra, ele disse que ele vai completá-la. Logo, não há a mínima possibilidade de um cristão chamado por Deus deixar de ser salvo ou se perder novamente, porque Jesus veio para resgatar, salvar a ovelha que estava perdida. Então, como pode Deus, sendo Deus, tirar uma ovelha perdida e novamente perdê-la? Ele não perde os seus filhos. Ele disse: ninguém arrebata os meus filhos, os eleitos, aqueles que o Pai me der de minhas mãos. Ninguém tira um servo de Deus das mãos de Cristo. Por isso, o plano de salvação de Deus, ele não vai ser frustrado. Assim também, aqueles que não receberam esta graça, não vai frustrar o plano de Deus de repente, por uma aceitação pessoal, uma crença pessoal, uma ação pessoal, dizer assim: olha, eu agora creio em Jesus, se isso não for pelo Espírito Santo. Recorde o que diz a palavra de Deus: ninguém pode dizer Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Todos podem dizer Senhor, Senhor, mas é um senhorio que não existe na vida desta pessoa. E Deus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E quem é que faz a vontade de Deus, senão aqueles que compreendem o ensino que Deus traz à igreja por meio dos seus servos. Então não há nenhuma possibilidade, irmãos, de uma ovelha se perder. Jesus irá salvar você. Aconteça o que tiver que acontecer no mundo, a igreja vai ser salva. Os eleitos vão ser salvos. Não importa que catástrofe política ou militar acontece no mundo, a igreja vai ser salva. Amém? Então os planos não podem ser frustrados. Também em Romanos 9, nós vamos rever alguns textos que já aprendemos. Em Romanos 9:19, Paulo também diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então aqui eu estou trazendo uma outra informação bíblica para mostrar para você que, primeiro, os planos de Deus não podem ser frustrados. E segundo, ninguém pode resistir à vontade de Deus. Por isso, quando Deus quer chamar alguém para ele, para salvá-lo, este homem, esta pessoa, homem ou mulher, pessoa, não pode resistir à vontade de Deus, porque ninguém nunca, jamais resistiu, porque não pode. Por isso, um chamado de Deus, ele é irresistível para quem o recebe. É uma atração por Deus, é um despertar por Deus que o próprio homem não compreende. Embora quando há esse despertar, o homem pode até não saber aonde encontrar o Senhor, porque a obra está apenas começando. Até que Deus regenere este homem quando ele se depara com o poder do Evangelho. Porque a palavra é espírito e ela é vida. Ela fala por si só e dá vida a quem a recebe. Então vamos falar dos chamados por Deus. Vamos ver alguns textos a seguir para iniciar o nosso ensino. Primeiro, Romanos 8:30. Nós já lemos esse versículo no estudo anterior. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a quem Deus irá justificar e glorificar? Aqueles que foram predestinados por Ele para pertencerem à sua família. Aqueles que foram predestinados a serem transformados novamente em filhos. Porque Adão nos fez perder essa condição no Éden, dando descendência ao diabo pela vontade do Senhor. Então Deus predestinou pessoas para chamá-las. Aos que predestinou, a esses chamou. Não há chamado para quem não é predestinado por Deus para a vida eterna. Não existe chamado para quem não foi escolhido antes da fundação do mundo. Vocês já aprenderam isso nos 2 últimos ensinos. Não tem como. É impossível.
Só quem recebeu a predestinação de Deus para herdar a vida eterna é que Deus vai realizar um chamado, e esse chamado para essas pessoas é algo irresistível. Ela não tem como resistir quando Deus o fizer. E quando Deus fizer, é para poder justificá-la dos seus pecados. Aonde? Em Cristo. Em Cristo, nossos pecados são justificados. E quando o pecado é justificado, ele é perdoado. E quando perdoado, o homem está pronto para receber santificação e ser glorificado em Deus. Tudo está ligado a Cristo. Deus traz as ovelhas até Cristo, e aqueles que o Pai me der virão a mim. Jesus Cristo a justifica por causa do seu sacrifício na cruz. Jesus a perdoa, e todo o processo de novo nascimento, de uma nova vida, se desperta com um poder que somente Deus é capaz de fazer. E não importa o estado do homem, pode ser do mais vil ou aqueles aparentemente para a sociedade mais santo, mas que para Deus é tão imundo por causa do pecado quanto aquele que nós reputamos como vil e pecador. E Deus o transforma pelo único poder capaz de mudar o coração de um homem, de um ser, que é o poder do Evangelho. Não existe outro poder que muda o homem. Não existe um outro poder que muda o caráter de um homem. Não existe um outro poder que muda a direção da vida de um ser humano, a não ser o poder da palavra de Deus. E apenas aqueles que são predestinados mudam. O termo é conhecido como se convertem, se tornam novas criaturas e recebem um nascimento diferente do nascimento natural, porque o nascimento natural que vem lá da gestação da mãe é o nascimento do pecado de Adão. O novo nascimento é do Espírito Santo e da palavra. Quem não nasce da água e do Espírito Santo é um novo nascimento, é uma nova vida, é uma nova consciência, novas ações, novos valores, novas prioridades, ainda que sujeitos aos pecados e os percalços da vida humana, da vida natural humana. Compreendem isto, irmãos? Então, aos que predestinou, a esses chamou. Apenas esses são chamados. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Só a primeira parte do texto. O que eu quero enfatizar aqui é a palavra que vos chamou à sua eterna glória. Deus é quem chama o homem para viver a glória com Cristo e com Deus do céu. Gálatas 1,5, mais um versículo. Quanto, porém, ao que me separou, lindo, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Então Paulo fala duas coisas aqui. Deus me separou antes de eu nascer. É óbvio. Nós aprendemos isso aqui com Jacó e Esaú. Amei a Jacó, mas eu me aborreci, eu não quero conta com Esaú. E ainda os gêmeos não eram nascidos, e Paulo disse, não haviam feito nem o bem e nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição fosse cumprido, estabelecido. Então Paulo se apresenta à igreja de Gálatas dizendo, olha, Deus me separou no ventre da minha mãe antes de eu nascer. Ele já era separado para servir a Deus. Ele já era separado para ser apóstolo de Cristo. Ele já era separado para ser um missionário do reino, para ser um homem de Deus, um portador da verdade, aquele que também pertenceria ao corpo de Cristo. Ele já havia sido separado para isto. Entretanto, ele ainda não havia sido chamado, porque ele precisava nascer, crescer, ter consciência para poder compreender a voz de Deus. Aí ele disse, eu fui chamado pela sua graça. Então não é algo que partiu do seu livre-arbítrio. É pela graça de Deus que ele foi chamado. O que ele está dizendo? Se não fosse esta graça, eu não teria vindo até Cristo. Se não fosse pela graça, eu não teria crido que Jesus é o Cristo, é o Messias. Se não fosse pela graça, eu não seria um servo de Deus. Tudo é pela graça. De onde vem a salvação?
Efésios 2, somos salvos pela graça, mediante a fé. É através da graça que o homem recebe de Deus a dádiva de ser um filho dele. Então Paulo diz, eu fui separado. Paulo chegou até o ventre na sua explanação, mas ele foi separado antes de Deus criar o mundo. Assim como todos aqueles no tempo de hoje que são chamados por Deus. Deus já te escolheu antes do mundo, mas vamos até o ventre de nossas mães. Lá no ventre, se você é um eleito, você já havia sido separado por Deus. Não havia possibilidade, não há possibilidade de você continuar sendo incrédulo, idólatra, avarento, mentiroso, cheio de vícios, incrédulo quanto à palavra. Não há possibilidade disso continuar acontecendo quando, pela graça, o Senhor te chamar. Isso mudará completamente. Para Paulo, era impossível Paulo seguir Jesus, porque Paulo ele estava plenamente convicto que a religião que ele seguia, judaica, das leis, ele fala, quanto à lei, ele era exemplar em buscar cumprir toda ela, embora nunca poderia chegar ao cumprimento total dela. Então Paulo não tinha nenhuma condição de ter a sua mente, a sua alma mudada, porque ele estava convicto que a religião que ele nasceu era a religião que Deus queria que ele vivesse e queria salvá-lo. Então o que houve nele? Uma quebra, uma ruptura de crença. Então Paulo, imediatamente no caminho para Damasco, quando Jesus apareceu a ele, imediatamente ele foi regenerado. Ele reconheceu que Jesus era de fato o Senhor. Olha o que foi quebrado no coração dele. É algo muito difícil de quebrar no coração de um homem em qualquer época, mas no nosso tempo de hoje ainda mais, onde a idolatria é muito mais ampla em qualquer segmento, em qualquer religião. Quebrar ensinos que aprendemos de pai, de mãe, de avós, que nós nutrimos a vida toda, amor, e reconhecer que aqueles ensinos são em desacordo com a doutrina de Cristo. Isso é uma ruptura muito grande. É uma quebra muito grande de crença. Isso só pode acontecer se pela graça de Deus esta pessoa for chamada. A graça rompe e quebra qualquer barreira que impeça ou que se levante para tentar impedir uma ovelha de Cristo de chegar até ele. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mais um versículo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Por quê? Paulo explica. Porque não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não foram chamados. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque Paulo está falando de vocação, mas no sentido de que, para que ninguém se ache capaz por si só para pertencer a Cristo. Porque Deus não chamou sábios, não chamou poderosos, nem pessoas de berço de ouro. Deus chamou pessoas simples, na sua maioria, não exclusivamente, mas na sua maioria, para servi-lo. Em outras palavras, nós não temos nenhum perfil para poder estar diante de Deus e servir a esse Deus tão glorioso. Nós não temos diploma. Não há curso no mundo que qualifique o homem a receber a graça. Senão não é graça, é merecimento pelo esforço demonstrado através de um estudo. Mas é graça. O homem não é nada e não precisa ser coisa alguma e jamais será. Mas quando Deus já teve o propósito de separá-lo no ventre da mãe, no tempo oportuno, o chamado pela graça eficaz irá acontecer a este homem. Ele chega a Deus. Atos 2,39, mais um versículo. Pois para vós outros é a promessa da vida eterna, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe,
se referindo a nós, os gentios. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. O chamado da graça é irresistível. Só herdarão a promessa da vida eterna aqueles que Deus chamar. Quando essa palavra foi dita para um grupo de pessoas que estavam reunidos com os apóstolos, dizendo: olha, é para vocês a promessa. Assim como eu chego aqui e falo para a igreja: irmãos, a promessa é para vocês. Eu falo para todos do coletivo, porque o meu ensino não é para um, não é para um grupo de pessoas, é para toda a igreja. Aí no final eu digo para você: a promessa é para você, não apenas para nós, mas para outros que estão longe desta comunhão, que o Senhor irá trazer, e todos quantos o Senhor chamar. Aí eu estou incluindo o quê? Que dentre nós, a promessa é para quem foi o quê? Chamado. Entendeu o que é a colocação de Paulo? Ele não poderia falar isso aqui isoladamente para um grupo de pessoas. Paulo não. Essa palavra que Lucas escreveu, isso teve que ser dito para toda a congregação. A promessa da salvação é para nós e para todos que estão longe, ou seja, que ainda vão nascer, cujo evangelho ainda não os alcançou. A promessa é para todos os que Deus chamar. Quem Deus chama tem a promessa da vida eterna. Graça irresistível. Mas o que é graça irresistível? John Piper definiu, um pregador reformado, definiu a graça irresistível da seguinte forma: se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião de nosso coração e trazer-nos à fé em Cristo para sermos salvos. A graça irresistível, simplificando, é isto. É a obra soberana de Deus para vencer a nossa rebelião contra Deus, para vencer a nossa depravação de jamais querer ter uma vida diferente daquela que tínhamos, porque não conhecíamos outra vida, a não ser a que nos foi apresentada e a que nós aprendemos em nosso viver. Então todos nós éramos rebeldes quanto a Deus, aprendemos também isto. Havia uma rebelião no coração de cada um de nós, como há ainda em muitos que ainda não foram chamados para se libertarem disto. Somente Deus pode quebrar esta rebelião no coração do homem para trazê-lo à fé para ser salvo. Por isso que é impossível ao ser humano, por si só, tomar a decisão de agora mudar de vida, eu agora vou para a igreja. Tem aqueles que ainda falam assim: não, eu vou primeiro acertar algumas coisas da minha vida, porque quando eu for para a igreja, eu quero isso sem nenhum problema. Ué, então ele não precisa de Deus. Ele mesmo resolve o maior problema que ele tem na vida, que é o problema do pecado. O maior problema que o ser humano tem na vida é o problema com o pecado. Não são as lutas diárias, porque essas vão existir para quem é crente e para quem não é. Mas a luta que nenhum homem pode vencer é a luta que Jesus Cristo veio para nos libertar dos nossos próprios pecados. Então, graça irresistível é isto. É a obra soberana de Deus. Deus não precisa pedir permissão para mim nem para você para quebrar a nossa rebelião, porque no ventre de nossa mãe Ele já nos separou para isto e recebemos a sua graça para vir até Cristo para ser salvo. A graça de Deus não é para prosperar a vida de ninguém, não é para curar ninguém, nem para restaurar casamento. A graça de Deus não é para dar à pessoa emprego. Isso é a bondade de Deus. Claro, é graça sim, mas não é a graça para salvar. A graça que salva é a graça que chama o homem para Cristo. Pastor, eu não entendi. Eu já expliquei isso nos outros ensinos. Se estamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1, sendo incapazes de obedecer e buscar a Deus, Romanos 3:11, por causa da nossa natureza rebelde, jamais creremos em Cristo se Deus não vencer
a nossa rebelião. Se nós estamos mortos, Paulo já disse, morto, inerte para as coisas de Deus, imóvel, sem nenhum tipo de ação e reação a nada que diz respeito ao céu. A morte aqui é isto. Se Deus não vencer a nossa rebelião, nos trazendo para a vida, como Paulo disse, ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e em pecados. Se Deus não trouxer primeiro esta vida, não há como o homem chegar até ele. Então Deus precisa vencer a rebelião do nosso coração e nos dar a vida pela regeneração. Efésios 2:1, eu falei, já está até aqui, nem vi. Ele vos deu vida. Grifei ali, destaquei. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ei, todo homem sem Cristo está morto para Deus. Morto por causa da consequência do pecado, consciente ou não. O cristão que peca, ele está vivo. Mas o homem sem Deus que peca, ele está morto. Ele não pode reagir. Há uma rebelião natural dentro de cada um de nós, que outrora estávamos mortos. Isso é natural. Não é uma escolha nossa. É natural ao nosso nascimento. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Todo homem nasce com isso, então todo homem está morto para Deus. E como eu sempre falo, morto não pode reagir, morto não fala, morto não sente, morto não escolhe. Morto só é levado. Por isso muitos são levados por toda sorte e vento de doutrina, porque ainda estão mortos para Cristo. O evangelho ainda não foi crido de todo no coração deste homem. Para receber esta vida em destaque, que é a vida de Deus, é necessário crer. Mas isso somente acontece, irmãos, quando Deus revela a palavra ao coração, à alma do homem. Olha o que diz Isaías 53:1. Quem creu em nossa pregação, citação que Paulo posteriormente falou em Romanos 10, e a quem foi revelado o seu braço, a sua vontade. A quem o Senhor se revelou? Olha a pergunta. Quem acreditou na pregação? Porque todos não vão crer nem no tempo de Isaías e nem no tempo da graça de Cristo. Ninguém vai crer em nada da palavra se Deus não revelar a esta pessoa. Eu quero que você recorde de João 6,35. E o Senhor os ensinará. Se Deus não ensinar, quer revelar, desvendar os mistérios, um mistério. E a palavra apresenta, Cristo é o mistério de Deus. Mistério é algo que uma pessoa não consegue decifrar se alguém não lhe disser como. Este é Deus. A quem foi revelado o braço do Senhor? Uma pessoa eleita por Deus pode, em um primeiro momento, não dar ouvido, pois por algum propósito de Deus, não lhe foi revelada a palavra. Entenda que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O modo pelo qual Deus trabalha não é um modo racional, não é racional a palavra, não é um modo lógico, como nós definimos. Na sua soberania de fazer o que quer, o caminho de Deus não pode ser trilhado pelo homem no que diz respeito aos planos que ele fez. Então há pessoas que são eleitas de Deus e quando ouvem a pregação do Evangelho, não reagem ao Evangelho, não se convertem, não vêm para Cristo, por algum propósito de Deus. Então Isaías, em Eclesiastes diz, Eclesiastes 8:6, porque para todo propósito, inclusive de chamar o homem para Cristo, existe o tempo
e existe o modo. Isso também se aplica ao chamado de Deus para a graça. Porque senão, bastaria Deus, uma única vez, de uma forma que só Ele pode fazer, em todo o mundo, fazer um chamado para o seu rebanho. E imediatamente, todas as ovelhas perdidas de Cristo viriam até Ele. Não é correto? Viria até Ele, num único momento. Deus chamaria todos, não precisaria dessa luta toda de pregar o evangelho em todo mundo. Deus faria ressoar a sua voz como uma trombeta. E em toda parte, as ovelhas reconheceriam a voz de Deus e se encaminhariam para Cristo em algum lugar do mundo. Só que Deus não faz isto. Porque tudo tem um tempo e tem um modo. Por quê, pastor? São coisas exclusivas de Deus. Não cabe a nós saber o porquê. Um exemplo de uma pessoa que ouviu a pregação e resistiu foi o próprio Paulo. Ora, Paulo resistiu ao ouvir quando Estevão estava pregando. Lembra disso? Paulo estava lá porque o texto diz, e está aqui escrito, Atos 7:58. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, um garoto, chamado Saulo. Atos 8:1. E Saulo consentia, concordava com a morte de Estevão. E ele ouviu Estevão pregar. Ele ouviu Estevão testemunhar sobre Cristo. Só que Deus não abriu o entendimento de Paulo naquele momento. Naquela hora, Paulo resistiu. Não por vontade própria, porque ainda não era a ocasião de Jesus Cristo lhe abrir o entendimento para que ele cresce no próprio Jesus Cristo. Então, eu estou te mostrando que era um jovem conhecedor da palavra, mas ainda Deus não havia dado a ele a graça de crer. Porque Paulo, sem saber, lembra que ele disse, eu fui escolhido, separado no ventre da minha mãe, e depois chamado por sua graça. O que ele não sabia é que o tempo dele ser chamado estava perto, mas não foi neste dia. Paulo resistiu à palavra que Estevão pregou, não à graça de crer. Porque a graça de crer, ela é irresistível, pois esta ainda não lhe havia sido concedida. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque fala de duas coisas. Nós recebemos a graça de sofrer pelo nome de Jesus. E o crer em Jesus também é a graça. E não somente você recebeu a graça para crer. Estou provando para você, nas Escrituras, que para crer em Jesus, o homem tem que receber a graça de Deus para isto. O homem não compreende a palavra do Senhor e não se encaminha para Deus para ser salvo, se não receber a graça. A primeira coisa que o homem recebe não é a graça para sofrer. Sofrer por quem não conhece. Primeiro, ele recebe a graça para crer. Aí Paulo recebe de Deus a revelação. A graça que recebemos não foi só para crer. A graça que recebemos foi também para sofrer, para padecer por Cristo. Ambos são graça, mas eu destaco aqui que para o homem crer, se Deus não lhe der graça, ele não escolhe Jesus. O livre-arbítrio para escolher Jesus é uma fábula inventada para o homem que quer controlar seu destino. Para o homem que quer controlar suas escolhas e que não quer aceitar que Deus é soberano para intervir na escolha concernente ao próprio Deus. O homem que não aceita, ele quer sustentar que ele tem livre-arbítrio para escolher. Não tem. Não tem. Pode espernear, pode chorar, bater perna, bater panela, fazer panelaço em protesto. Não adianta. O homem não tem livre-arbítrio para escolher nada em relação a Deus. É Deus quem escolhe. E quem Deus escolhe, ele concede a graça de
crer. Eu já falei isso aqui em outros momentos, mas me vem à memória. Um pastor não precisa lutar para uma pessoa crer no evangelho na igreja. Crer no que ele está ensinando na igreja. Isso é graça de crer. Se Deus não der, não vai crer. Um pastor não precisa ficar gastando horas no particular reexplicando o que foi ensinado na pregação. Uma coisa é tirar dúvidas por um ponto específico ou uma pergunta que não foi abordada. Outra coisa, pastor, eu não consigo entender isso, eu não creio, eu não expliquei. Por que pregando a pessoa não entendeu e no particular ela vai compreender? Se Deus quer ensinar no particular, Deus a ensinaria no coletivo da igreja. Compreende isto? É uma resistência que a pessoa tem por dois motivos. Vou citá-lo mais para frente. Ou porque não é eleito, ou porque não é o momento de Deus trazer por algum propósito. Deus quebra a resistência de Paulo, ou de Saulo, a rebelião de seu coração no caminho para Damasco. Vamos recordar um pouquinho esse acontecimento. Atos 26, versículo 15. Então eu perguntei, Paulo falando, quem és tu, Senhor? Quando, vou recordar, uma luz brilhou na presença de Paulo e dos dois soldados que estavam com ele. Paulo então disse, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vou explicar o antes e o depois. Coloquei aqui para eu poder lembrar, embora eu já comecei. Paulo, quando estava com Estevão, não com Estevão, mas onde Estevão estava, Paulo ouviu a pregação e não creu. Pelo contrário, Paulo queria que aquelas pessoas o matassem. Paulo não jogou pedra, mas ele segurou a roupa, a túnica dos homens que estavam matando aquele que ele iria saber futuramente que era um irmão dele, que era Estevão, irmão de fé. Então Paulo pediu carta aos anciãos para perseguir a igreja. E todo aquele que persegue a igreja, ainda que seja uma única alma, Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem persegue a igreja, quem persegue um servo de Deus, persegue ao próprio Cristo. Palavras do Senhor. Então, nesse momento, o que aconteceu? Deus abriu o coração de um homem incrédulo chamado Paulo para conceder a ele a graça de crer. Eu quero mencionar aqui João 6, 64 e 65. Diz assim, contudo, há descrentes entre vós. Alguns iam crer, outros não. Jesus falando. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido, não for atraído. Deixa eu voltar um pouquinho a Paulo. Alguns dias antes, Paulo não creu na pregação do Evangelho. O coração dele, a alma dele, a mente dele não foi iluminada. Alguns dias depois, pelo propósito que Deus tinha lá em Damasco, o Senhor se revela a ele, Paulo vê Jesus e o ouve, e naquele momento ele recebe o cumprimento da profecia que ele declarou a Filipenses. A Filipenses ou Gálatas? Eu fui separado no ventre da minha mãe e fui chamado por sua graça. Neste momento que ele estava no caminho para Damasco, a graça de Deus de chamá-lo aconteceu. Aconteceu o que aconteceu também conosco. Em algum momento de nossas vidas em que Deus nos chamou para Ele, nos fez compreender a palavra dEle, aconteceu o mesmo milagre. De alguém que não cria em absolutamente nada de Deus, de repente reconhecer que Jesus é o Senhor e passar a compreender que tudo o que viveu e aprendeu antes não é nada em relação ao que estava sendo revelado. Jesus Cristo em vós, esperança da glória. Entendem isso, meus irmãos? Então, aqui o Senhor Jesus fala, olha, há descrentes entre vocês. Por que haviam descrentes? Por que ele falou isso? O texto explica. João 6, 64. Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam
e quem o havia de trair. Eu grifei ali, não criam e havia de trair. A palavra ali não foi dada para Judas. Desde o princípio, desde que Deus, antes de Deus criar o mundo, Jesus já sabia que este momento que ele estaria vivendo, ele encontraria pessoas que não iriam crer nele, e dentre aquelas pessoas, um dos seus discípulos, que também o havia de trair. Aí ele disse, por causa disto o quê? Por eu saber que dentre vocês há pessoas que não creem, e há pessoas que vão me trair, que há descrentes, é que eu tenho dito. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Judas estava com Jesus porque estava decretado que Judas iria traí-lo. Poderia ser qualquer outro homem que não é um eleito. Poderia ser qualquer outra pessoa. Podia ser qualquer outro nome. Mas foi Judas. Foi Judas. Por que foi Judas, pastor? Pela vontade soberana de Deus. Podia ser qualquer pessoa. Só que Deus escolheu Judas. A profecia foi sobre ele. Assim como as profecias, interessante que aqueles que não creem na doutrina da graça, a doutrina de João Calvino, a doutrina da nossa fé reformada, eles acreditam que Deus escolheu Judas. Claro, está na Bíblia. Mas por que Deus escolheu um homem para trair e ser condenado ao inferno? E há daqueles que acreditam que Judas, se ele quisesse, poderia ter se arrependido. Mas a Bíblia fala que ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele se arrependeu do que tinha feito. Só que a eleição dele não aconteceu para ser salvo. Ele não aceitou as moedas, pelo contrário, ele foi se enforcar. Então, desde o princípio, Jesus sabia que iria trair. Então, por causa disto, é que ele tem falado. Ninguém pode vir a mim. Ele pode chegar aqui em qualquer lugar e falar assim, olha, porque há descrentes entre vós, é que eu tenho que falar em toda a minha congregação. Deus falando. Ninguém que está presente pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se Deus não te atrair para mim. Jesus falando. Compreende o tempo que eu apliquei aqui agora? O tempo presente? Por isso que Deus tem falado. Ninguém pode vir porque há descrentes. Não é porque a pessoa está ouvindo a pregação. É como eu disse, se Deus não estiver te ensinando tudo o que eu estou mostrando aqui hoje, e os dois últimos estudos que eu trouxe, os dois primeiros que eu trouxe, são palavras vazias, cheias de discordâncias, que vão conturbar mais a sua mente, mas você não vai reagir a isto. Jesus se revela ao coração de Saulo, mas não ao coração dos homens que acompanhavam Saulo. Eles também viram a luz. Eu não sei se eles viram a luz ou ouviram a voz. Uma das duas coisas. Eu me estou equivocado aqui agora. Mas aqueles homens, eles viram alguma coisa. Por que Deus não o chamou? Chamou só Paulo. Duas respostas eu trago. Porque não foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Não foram separados no ventre da mãe para servir Jesus. É a primeira resposta. É de duas uma. A segunda resposta que eu coloquei, que eu busquei. Deixa eu ratificar aqui. Porque não foram escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. É a primeira resposta. Por que aqueles dois soldados que o acompanhavam não creram? A segunda resposta, não era o tempo de Deus de o chamar, caso sejam eleitos do Senhor. Pelo mesmo motivo pelo qual Deus não chamou Saulo, quando estava vendo Estevão sendo morto, estava concordando, porque era incrédulo.
O mesmo motivo pode se aplicar a esses dois soldados. Ou eles não eram eleitos de Deus, não iam crer, ou um dos dois era eleito, mas não era o tempo de crer, os dois eram eleitos e iam crer em algum outro momento. Compreende isso? É de duas uma. Como a Bíblia não fala a história desses dois soldados, então nós não temos como saber qual das duas opções se aplicavam a ele. Deu para entender o que eu expliquei aqui agora? Dos dois soldados? Bem. Continuando então, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados concedido vir a Cristo segundo o seu propósito. Foi o propósito de Deus chamar Paulo no caminho para Damasco, mas não foi o propósito de Deus chamar Paulo quando ele estava com Estevão. Vendo Estevão sendo morto, só comprovando na Bíblia. Pessoas escolhidas podem resistir à palavra de Deus por algum tempo, mas não resistirão ao chamado da graça quando Deus o fizer. É o exemplo, estou apenas ratificando, o exemplo de Paulo. Ele resistiu à palavra de Estevão, que é a palavra da graça de Deus, em outro tempo, quando Deus chamou, e irresistivelmente ele não teve como resistir ao chamado. Se tornou o homem que nós conhecemos pelas Escrituras. Um apóstolo, irmão, servo de Jesus Cristo. Amém, igreja? Próximo. Pessoas escolhidas. A graça é irresistível aos eleitos por Deus. Um próximo ponto. Mas haverá quem fale, mas Deus morreu por todo mundo. Então vamos ver isto? Sim? Deus abençoe aqui todos. Jesus. Então vamos ver isso. Tem pessoa que fala assim: pastor, Deus morreu por todo mundo. João 12:32 diz: e eu, Jesus falando, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Este texto aqui, se lido apenas como está aqui, fora de um contexto bíblico geral, dá a entender que Jesus vai atrair toda a humanidade para ele, correto? Então por que ele não conseguiu fazer isso? Se ele é Deus. Porque isso aqui é um decreto. Atrairei. É uma promessa, está decretado por ele próprio. Eu atrairei todos a mim mesmo. Então por que todos, desde este tempo, não se achegaram a Cristo? Porque não está se aplicando a todas as pessoas, mas sim a todos os eleitos, de todos os tempos e épocas depois do cristianismo, depois de Cristo. Compreenderam isso? Senão, nós diríamos, Jesus não foi poderoso para salvar e nem para cumprir essa promessa. Não tem a ver com o mundo, tem a ver com os eleitos. Exemplo, um convite para uma festa. Todos são convidados, mas alguns apenas receberão um convite para entrar. Eu falo assim, gente, meu aniversário está chegando, está longe, tá? É 26 de agosto, está longe. Anota aí na agenda do telefone, 26 de agosto, tá? Para você não esquecer, viu, Ademir? Anota, para não esquecer, 26 de agosto. Aí eu chego e falo assim, gente, semana que vem eu vou fazer uma festa lá em casa. Festa não estou podendo fazer festa não. Gente, semana que vem eu vou fazer um caldo de feijão lá em casa, que feijão tá barato, é feijão e água, né? E vai ter um caldo de feijão lá em casa. Estou chamando vocês. Lá em casa não, no sítio. Eu nem tenho sítio não, só vou dizendo, tá? Vai ser no sítio. Vou fazer um caldo de feijão. Espero vocês lá. Porém, eu não disse aqui para todo mundo que só vai entrar quem tiver o convite. Porque eu chamei geral, porque muitos dos meus convidados estão aqui. Então, para eu não ficar um por um, só todo mundo lá como é que eu falei? Pro caldo de feijão. Amém? Pro caldo de feijão. Perfeito. Aí aqueles que eu vou convidar vão receber o convite lá no WhatsApp. Hoje é tudo digital, né? O convite no WhatsApp. Aqueles que não receberam vão chegar lá? Sim ou não? Vão, porque houve um chamado geral.
Só que quando chegarem lá na porta do sítio, que eu vou fazer o caldo de feijão, eles vão se deparar com um porteiro que vai perguntar: onde está o seu convite? Aí a pessoa fala assim: não, mas o pastor chamou a gente lá na igreja. É assim que Deus faz. O chamado do evangelho é para todos, mas entrar no céu é para quem foi escolhido, recebeu o convite, que a Bíblia chama de selo do Espírito Santo. É só para quem é selado pelo Espírito Santo, porque assim o Espírito Santo se torna penhor da salvação. Quem não recebe o selo do Espírito Santo recebeu o chamado geral, que a pregação do evangelho é o ide, mas quando chega na porta do céu, apenas com um exemplo fictício, a pessoa não entra porque lhe falta a marca de Cristo, lhe falta o Espírito Santo. Compreenderam isto? Então, o chamado é geral. Eu atrairei todos. Aí todos chegam até Cristo, aí eu aqui. Não, mas não é para você não. Cadê o selo do meu Espírito? Ah, mas o senhor não falou, mas os meus eleitos sabem. Espero que eu esteja me fazendo entender esse meu exemplo. Vamos continuar. A palavra todos, neste texto, é traduzida do grego como pantas, que significa todas as nações, grupos étnicos e não todas as pessoas. Olha onde é que isso é mencionado. Apocalipse 5:9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que está escrito aqui é o que Jesus falou: eu vou atrair todos a mim. Todos de onde? Todos os eleitos de toda tribo, língua, povo e nação. De toda parte do mundo eu os atrairei para mim. Não todas as pessoas, mas todos os eleitos de qualquer lugar. É isso que significa a palavra. Os que procedem, significando que virão de todos os lugares do mundo onde o evangelho foi ordenado que fosse pregado. Por isso a ordem do Senhor Jesus foi: vá e pregue o evangelho do reino em todo o mundo, a toda criatura. Quem crê será salvo. De todos os lugares, tribos, etnias, classe social, nações, em todo lugar do mundo, as ovelhas perdidas estão espalhadas. O evangelho irá alcançar cada uma delas, porque para Deus, só por Deus isto é possível. E então virá o fim, diz a palavra do Senhor. Já vou terminar. João 3,16, esse é o clássico. Porque Deus amou o mundo, no grego, cosmon, os homens, o planeta e toda a criação, de tal maneira que deu seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. Aquele que será concedido pela graça mediante a fé vir a Jesus, de toda tribo, língua, povo e nação, não pereça, não morra para condenação, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo porque o mundo foi destruído por causa do pecado. A Bíblia diz que os animais sofrem por causa do pecado do homem. Toda a criação sofre por causa do pecado do homem. Por isso que Deus prometeu que vai destruir o mundo e vai refazê-lo. Porque o mundo está destruído, o mundo é belo. Não é a beleza que estou falando, mas sim a condição íntegra de santidade a qual Deus criou todas as coisas. O pecado destruiu absolutamente tudo. Está na Bíblia, mas os homens não conhecem a Bíblia. Então Deus amou o mundo, tudo que Ele criou de tal maneira que deu Jesus. Para salvar o mundo? Não, para salvar os que creem. Aí a palavra se converge ao ser humano.
O ser humano será salvo, porque é o único que possui alma. Os outros seres animais não possuem alma. Quando morrem, deixam de existir. Deixam de existir. Então eles não precisam de salvação literal. O homem precisa. Porque a alma do homem é eterna. O espírito dos animais volta para Deus, assim como o espírito do homem, que é o fôlego de vida. Mas a alma vai para o céu, ou a alma vai para o lago de fogo depois do inferno. Só o ser humano tem essas duas condições. Os animais não. Então Deus amou o mundo. Mas quem crê, agora fala do homem, que Deus vai chamar de todo mundo, de toda língua, tribo, língua, nação, esses virão a mim e terão vida eterna. Entenderam essa parte aqui? Que é muito confusa na mente de quem só pega o texto, mas Deus amou o mundo. E a pessoa não estuda, não lê contexto, não compreende o que está escrito. É difícil, vamos baixar esse braço? Não entende o que está escrito e sai questionando. Por esse texto aqui de João 3,16, muita gente questiona todos os outros textos bíblicos que falam de João 3,16, mas não da forma como as pessoas interpretam. Por um texto, elas querem desqualificar toda a Bíblia que fala da predestinação e da eleição. Aí é muita ignorância sustentada por um coração duro, que Deus não deu a graça de entender. Filipenses 1,29, eu já li. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. E João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, estou ratificando, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esse virá. Graça irresistível. Aquele que o Pai me dá, esse virá. Não tem como. Vai vir. Não tem como resistir. Vai vir. No tempo que o chamado de Deus acontecer, se for um eleito, vai acontecer. Vai vir para Cristo. Vai nascer de novo. Vai ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Vai ser tudo novo. Não tem como. Vai acontecer. Graças a Deus. Porque se fosse a nossa escolha, ninguém escolheria estar dentro de uma igreja ouvindo palavras de um Deus que nós nunca vimos. Nós íamos estar pescando, vivendo a vida normal como sempre vivíamos. Mas graças a Deus, nos foi dada a graça de crer em Jesus. Então nós cremos pela palavra e por ela vivemos. Para mim, um dos textos mais importantes sobre o chamado de Deus vem a seguir. 4 slides, eu vou terminar. Você pode ler na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui no monitor, se você conseguir ler, que eu tive que diminuir um pouco a letra. 1 Coríntios, capítulo 1. Se você for ler na sua Bíblia, você acompanha, senão você lê no monitor. Quem conseguir ler está aqui. Versículo 18 ao 24 está escrito. Paulo dizendo: vamos ponderar cada palavra. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Estou ensinando a mensagem da cruz para você, da salvação. Mas para nós, que somos salvos, Paulo se inclui, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Para um pouquinho aqui. É gente que se acha sábio, teólogo não sei das quantas, que estudou hermenêutica, que estudou física quântica, que estudou um monte de coisa. Hoje não está complicado no meu braço. É que eu estou empolgado com a palavra. Deixa eu quieto. Deus aniquilou absolutamente tudo. Sabedoria, inteligência, os instruídos. Aí Paulo zomba. Onde está o sábio? Para entender as coisas de Deus? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, isso aqui é importante você entender, na sabedoria de Deus,
O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O mundo não conheceu a sabedoria de Deus usando a sua própria sabedoria mundana. Entendeu? É o que está escrito. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, eu destaquei em caixa alta, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo. Já expliquei que a expressão judeu e grego se refere ao povo de Israel e todo o resto do mundo chamado gentil. Amém? Já expliquei isto. Tanto judeu quanto gregos, pregamos... Perdão, vou ler de novo, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, só os que foram chamados, tanto de Israel quanto de qualquer parte do mundo, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus para os que foram chamados. Os que foram chamados compreendem o que nós ensinamos, compreendem o que nós falamos. Agora, Paulo fala assim, tanto judeus quanto gregos, todo mundo quer sinal e quer sabedoria. Todo mundo quer entender Deus. Paulo diz, não vão entender. Por sua própria sabedoria não vão. Só pela sabedoria de Deus o homem pode compreender a Deus. E quem é que dá à igreja esta sabedoria? Deus, através dos seus pregadores. Paulo diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos. Então, a sabedoria de Deus é dada à igreja pelo ensino dos pastores, pelo ensino dos servos do Senhor. É assim que Deus vai instruir você, para que você compreenda, e toda a escuridão da sua mente seja dissipada pela luz do Evangelho. Aí você vai entender, você vai ser grato a Deus, você vai converter seu coração ao Senhor, você vai buscar conhecê-lo, vai se batizar nas águas para a remissão de pecados, vai ser uma nova pessoa na comunhão da igreja, e vai começar um processo de conversão. Deus vai começar a te ensinar, te mostrar as coisas que precisam ser corrigidas e arrependidas da sua vida. Aí você vai começar o processo de novo nascimento. Mas isto somente por Deus. Pela sabedoria, não vai. Uma certa vez tinha um jovem aqui na igreja, passou pouco tempo aqui. Eu trouxe uma pregação sobre, não lembro qual é a pregação, mas dentro da pregação eu falei sobre festa junina. Esse menino mandou uma mensagem para mim no dia seguinte, que tinha meu zap, falando um monte de coisa, que estudei, que não sei o que lá, que não concordo com isso. Rapaz, de faculdade, estudando. E eu fiquei lendo aquilo, você, pastor Marcos? Eu fiquei lendo aquilo. Eu disse assim, meu Deus, ele não compreende absolutamente nada. Ah, pastor, eu não vou na igreja mais não, porque eu não entendo essa doutrina de vocês aí não. Eu não pude falar mais nada. Só seguir para a sua vida, filho. Vou fazer o quê? Quem revela é Deus. Porque a pregação do evangelho é loucura. Paulo diz, para os que se perdem. Compreendeu até aqui? Então, Paulo diz, tanto os judeus, versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas não podem. Porque a sabedoria está aonde? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Este é o poder. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O novo nascimento é um ato soberano de Deus e não da escolha do homem. João 3,5 diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água, que é a palavra, através do batismo inclui-se,
e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer do Evangelho, crer no Evangelho, que isso é dom de Deus, é graça, e não nascer do Espírito Santo, sendo selado pelo Espírito Santo, produzindo frutos do Espírito Santo, Gálatas 5, 10, Gálatas 5 em diante, 10 em diante, não pode entrar no reino de Deus, não será salvo, será condenado. O novo nascimento é a obra mais importante. E o novo nascimento acontece, eu expliquei, na regeneração, que é algo instantâneo que Deus produz quando o homem crê. Já ensinei isso nos outros ensinos. A regeneração é uma ação instantânea. Sabe quando tem uma lâmpada de emergência? Acaba a energia, ela acende? É instantâneo. Você nem percebe que a luz acabou porque uma outra acendeu. A regeneração da alma do homem acontece assim. Imediatamente ele crê. Ele só não é convertido, porque agora ele vai ter que aprender, o Espírito Santo convencê-lo dos seus pecados, aí ele vai começar a se arrepender de todo o pecado. De todo o pecado que ele cometeu? É claro que não. Ninguém lembra de todo o pecado que cometeu na vida. Mas os principais pecados cometidos, a pessoa se lembra. E é deles que Deus espera que ela se arrependa. Porque os demais já estão no pacote do perdão. Compreendeu isto? São aqueles principais pecados que cometemos e todos nós sabemos. É deles que Deus quer que nós nos arrependamos. De todo o pecado é impossível, não vou lembrar. Então o pacote traz perdão pelo pecado inconsciente. E para terminar, terminei. A graça é irresistível a quem é chamado por Deus. Amém? Crê nisso? Louvado seja Deus por sua vida. Porque pela sabedoria própria é impossível crer. É impossível crer na eleição incondicional. É impossível crer na predestinação, na depravação total. E é impossível crer que Jesus Cristo é quem garante até o fim a salvação daqueles que Deus lhe deu. Que vai ser o nosso próximo ensino, se Deus permitir. No domingo que vem eu fecho os 2 últimos ensinos da fé reformada, da doutrina da graça. Amém, igreja? Espero em Deus que as coisas que eu apresentei aqui, que mencionei e mostrei na palavra, de fato tenha dado a você a compreensão desse glorioso chamado do Senhor. E é só assim que o homem entrará no reino de Deus. É Deus quem nos coloca lá. Igreja, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar.